E translação aqui, você vê que só tem no L, né? Como tem no L, não tem no X, né? Não tem no Y, só tem no Z. Agora, se eu fizer toda essa matriz aqui, tá certo? Né? Você pega essa matriz de translação vezes a rotação, né? Primeiro, e depois translação, tá? Tudo aqui, ele deve dar essa forma aqui. Essa aqui, exatamente isto vezes isto, e depois isso vezes isso. Tá? Esse aqui é o resultado. Tudo bem? Então, essa matéria de transformação, tá certo? Aonde está aquele cara aqui, esse ponto aqui, tá? É dado pela essa função, tá certo? Dado pela essa função. Na verdade, isso vezes isso e isso vezes isso, deve dar isso, tá? Então, esse aqui, tá? Matéria de transformação cilíndrica com R, né? O ângulo alfa em relação ao eixo Z e deslocamento, translação daquele ponto ao eixo Z. Então, isso aí tem característica de matriz no sentido de eixos, aqui nós estamos falando de coordenadas cilíndricas. Ok? Legal? Bom, agora, aqui é o seguinte, vamos supor que a gente pode restaurar a orientação original do referencial girando o referencial N ou A em torno do eixo A de ângulo menos alfa, que é equivalente a posso multiplicar a matriz do coordenador cilíndrica por uma matriz de rotação ROT A alfa. Esse A, na verdade, é o A do punho, né? Tá certo? Da mão, e que ele pertence ao eixo Z, né? Certo? Então, o que ele fez? Na verdade, transformada cilíndrica é a rotação de A, eixo A nesse caso é Z, né? Girando menos alfa. Então, tem isso com isso, ele dá isso. Se você pegar isso aqui, transformação, é muito parecido, pelo menos isso aqui, né? Certo? Okay? Então, a localização da origem do referencial não muda aqui, tá? Mas foi restaurada para voltar a ser paralelo ao eixo de referência, né? Aqui. A última rotação foi realizada sobre o eixo A, de modo a não causar qualquer alteração. O eixo A representaria o Z, né? Por isso que ele não teve essa modificação. Por exemplo, vamos ver. Ora, digamos que desejamos colocar a origem da referência da mão do robô cilíndrico em P igual a 347, de novo, tá? Calcular as variáveis articulares do robô. Então, definindo aquela expressão, né? Essa aqui é a expressão que ele colocou, né? Esse aqui, né? Esse aqui. Então, R, quer dizer, o ponto P aqui em relação a R, né? Transformação, matriz de transformação é T cilíndrico de R alfa L, que é, na verdade, essa aqui, né? É a matriz que está, essa transformação é essa aqui, tá certo? Então, para os valores já temos. Vamos supor que L igual a 7, certo? RC alfa igual a 3, certo? Mas por que será que é isso? Lógico, pessoal, dá uma olhadinha aqui, né? RCA, isso aqui, no fundo, é 3, né? X, né? Certo? Então, RC alfa igual a 3. E RSA alfa igual a 4, certo? Então, na verdade, se você fizer uma relação de RSA sobre RCA, né? Na verdade, se você pegar RSA sobre RCA, na verdade, RR corta, seno sobre cosseno vai dar tangente, então 4 sobre 3. Então,
tangente de alfa igual a 4/3, isso equivale a alfa igual a 53,1 graus. Certo? Certo? Aqui, RCA, né? RCA, a gente pega essa forma aqui, RCA. Bom, aqui tem 3, e só que, na verdade, apaga esse cara aqui, eu esqueci de colocar para cá. Então, R3 sobre CA. Então, C alfa, né? 3 sobre C alfa. Quanto que é C alfa? Tá? Cosseno de 53 deve dar algum valor, que dá 3 dividido por ele, dá 4,995, dá R igual a 5, né? O R é aquela parte lá do cilindro, né? Que vai no X. Tá? Então é isso. Então, se você quiser ter essa referência aqui, tá certo? Calcular variáveis articulares do robô. Quais são as variáveis articulares do robô? Eu preciso ter aqui R, né? Tá certo? O 7 já estava aqui, né? Então, L igual a 7. Aqui nós calculamos, aqui, fizemos isso, fizemos uma relação, aí calculamos R, certo? Uma vez calculado R, ou seja, ou pode fazer essa relação para calcular o ângulo alfa, né? Então, para você ter aquele ponto lá, digamos que esteja aqui, né? Então, primeiro tem o R, né? 7. Aí eu tenho qual o ângulo? 53, né? 53 graus. E tem que subir quanto? Tem que subir 7. Esse aqui, desculpa, 7 não, esse aqui é 5, né? 5. E assim que estiver aqui, depois do ângulo alfa, ele tem que subir 7. Aí deve encontrar o ponto, quer dizer, esse aí seria o ponto P. Então, para definir o ponto P, eu determinei o valor do R, né? O valor do R, valor do alfa e valor do L, tá certo? Então, esses valores são valores da parte de coordenada cilíndrica, tá? Eu estou exprimindo o posicionamento, tá? Da posição do P, né? A posição P, tá certo? Em relação a o que fala em coordenada cilíndrica, ou seja, eu preciso de R, eu preciso de alfa e eu preciso de L, tá? E que foi determinado aqui, né? Tá? Isso. Agora, outro exemplo. A posição e a orientação restaurada de um robô cilíndrico são dadas, né? Isso aqui, certo? Encontrar as matrizes que representam a posição e orientação original do robô antes de ele ser restaurado, tá certo? Então, isso aqui foi dado, certo? Isso aqui. Então, bom, todo mundo sabe que o R, né, é sempre positivo, tá? SA, seno de alfa e cossinal são positivos também, pelo menos aqui está falando, né? Positivo e negativo, são positivos e negativos, respectivamente. Portanto, alfa está no segundo quadrante, ou seja, daqui dá para perceber que L é igual a 9, né? Tá certo? Tangente de alfa é 6,578, né? 6,578 sobre menos 2,394. Tá certo? Por que será que é isso? Por causa disso. Por causa disso. Se eu fizer R, S alfa sobre R, C alfa, então isso aqui são corta. Então essa relação é tangente, né? Tá? Então, qual que é o valor está lá? Tá? 6,578, né? 6,6578 sobre menos 2,394. Então, esse aqui está dando menos. Bem, senhores, se eu tenho o seno, né, é positivo e cosseno é negativo, tá? Se você pega o eixo aqui, ele falou que seno é positivo, seno está aqui. E cosseno está negativo, então deve estar no
Está no segundo quadrante, correto? Tá? Deve estar por aqui. Então, uma vez fazendo o cálculo aqui, aí você acha o alfa, tá? Só que se você pega esse alfa aqui, tá? 2,3, ele, na verdade, ele vai calcular esse ângulo aqui, né? Ele vai dar esse ângulo aqui. Então, você tem que subtrair de 180 menos aqui, que é justamente esse ângulo aqui, que é 110 graus. Certo? Porque se você pega essa coisa aqui, deixa eu ver, um momentinho só. Deixa eu fazer minha continha aqui, radiano, não, vamos mexer para a moda de ângulo, né? Deixa eu ver. Ângulo radiano degree. Ok. Então, aqui eu calculo como sendo 6,578 sobre 2,394 de 20. Aí, se eu colocar menos, ele pode, né, arco tangente, no meu caso dá menos 70, né, assim, então, esse menos depende, se você tiver esse menos aqui, poderia ser menos daqui ou menos daqui, tá certo? Mas sabe que, por isso tem que calcular quantos graus tem esse cara aqui, e depois disso daí, sabe que esse cara está no segundo quadrante, e se está no segundo quadrante, 70 graus, você vai medir aqui, né? Então você tem que tirar 180 menos aqui, vai dar este ângulo aqui, que é 110, certo? Tá? Então, agora, RS alfa, como eu já tenho um alfa aqui, né? Então, seno de alfa, R, tudo isso aqui, né? Então, R igual, fazendo o cálculo aqui, já sabemos esse valor aqui, seno de alfa, então R vai dar 7. Então, substituir esse valor na equação abaixo, tá certo? Aqui, tá? Então, CA. Então, CA calcula pelo esse ângulo aqui, né? Então, menos 0,342, assim, SA, aí vai calculando tudo esse valor aqui, tá certo? Tá? Então, substituir esse valor na equação abaixo, eu tenho isso aqui. Então, isso aqui é o que ele falou. O que ele pediu? Ele pediu encontrar as matrizes que representam a posição e a orientação originais do robô antes dele ser restaurado, tá certo? Antes disso aqui. Certo? Tá? Esse aqui seria o posicionamento. Bom, coordenadas esféricas. Aí já começa a complicar um pouquinho, né? Então, coordenadas esféricas, ele tem um movimento linear e duas rotações, nesse caso. A sequência é translação de R. Na verdade, qualquer coisa que você faça, né? Sempre tem que ter algum cara, né? Tem que ter um módulo de tamanho, né? Certo? E rotação no beta em torno do Y, quer dizer, se esse aqui for Y, esse aqui for X, né? Tá? Uma rotação aqui, por exemplo. Esse pode dar uma rotação de, eventualmente, poderia dar um ângulo assim, né? Em torno do Y, e uma rotação de gama em torno do Z. Daqui, uma vez dentro aqui, e esse cara aqui vai girar em torno do Z. Tá? Então, se eu tenho translação de R ao longo do Z, uma rotação de beta no torno do X, né? E uma rotação de gama em torno do Z. Vamos ver. Ó. Translação de R no eixo, no ponto Z, né? Tá certo? Do eixo Z. Uma rotação de beta em torno do eixo Y, tá certo? Eixo Y. Aqui era Y, né? Não é gama. Aqui é Y. Tá? E beta. E uma rotação de gama em torno do eixo Z. Tá?
Então, eu tenho translação, rotação e rotação. Então, multiplicando tudo isso aqui, dá uma matéria de transformação, né? Na esfera, coordenadas esféricas. Então, vamos ver. Essa rotação do Z com Y tem esse formato aqui, que foi dado semana passada, retrasado, melhor dizendo. E isso aqui no beta, né? Y no beta. Tá, isso aqui. E esse aqui, translação só no R. Agora, se eu pegar essas matrizes, multiplicar todo mundo, eu sei que vocês conseguem fazer isso tranquilamente. Certo, pessoal? Concordo? Então, transformada esférica, tá certo? Eu preciso de R, na verdade é o módulo, né? Ângulo beta no Y, ângulo gama no Z. Então, fazendo todo esse cálculo, dá tudo isso aqui, ó. Já complica um pouquinho a guerra, né? Mas tudo bem. Então, esse aqui é matriz de transformação. Vamos ver. Então, na verdade, ele falou, ó, primeiro o que ele falou mesmo? Ele falou o R, né? Então, o que fez? Ele falou R, tá? Esse aqui é o tamanho do R. Depois, mas o que ele mandou fazer? Ah, tem o beta, né? Então, esse cara aqui, o eixo Y tá, eixo Y tá aqui. Então, imagina o seguinte, pessoal, ó, tá aqui, né? Imagina que esse cara aqui vai dar assim, a rotação vai ser assim em relação a eixo Y, tá? Então, é como se eu estivesse fazendo assim, ó. Tá? Então, primeiro vê o R, você tem que fazer rotação de beta, ou seja, essa rotação de beta em relação a eixo Y, que está em carro, não o Y, tá? Tá? Então, beta. Fora isso aqui, e depois eu tenho uma rotação gama no eixo Z. Aonde está isso aqui? Tá? É bem de enxergar, né? Aqui, eu vou apagar um pouquinho aqui. Então, esse aqui veio para cá, né? Esse aqui beta. E depois esse aqui vai girar, né? Vamos dizer, girar em torno de Z aqui. Teoricamente deveria dizer. Aqui é melhor. Ó, quer ver? Talvez seja mais fácil ver aqui. Ó. Primeiro, esse aqui vou para cá, certo? Então fica assim aqui. Acho que eu vou apagar aqui. Esse aqui eu vou apagar. Então, e depois aqui, ele aqui, esse ponto, ele vai girar em torno do Z. Então, ele vai girar em torno do Z. E que chegou a esse aqui, que é o ponto P. Certo? Então, esse aqui é o que vai dar de gama. Gama, na verdade, é mais isso aqui, né? Certo? Ficou meio ruim, né? Aqui. Certo? Aqui veio para cá e depois faz esse posicionamento aqui. Certo? Tem funções, né? Seno e cosseno, um monte, né? Então, coordenada esférica. Então, coordenada esférica, eu tenho primeiro o ângulo, certo? Desculpe, translação, né? Você precisa ter um tamanho dele, né? Primeiro, né? Translação. Aqui, desculpe, aqui. Primeiro tem a translação, depois tem a rotação no eixo Y,
e cedei outra rotação no eixo Z, certo? Aí eu consigo exprimir em termos de coordenadas esféricas. Então, por exemplo, suponha que agora queremos colocar a origem da mão de robô esférica P igual a 347, calcular as variáveis articulares do robô, certo? As variáveis. Quais são as variáveis? Naturalmente, eu preciso de um beta e preciso de um gama, certo? Né? Precisa de gama. Então, de qualquer forma, a nossa expressão, né, é isso aqui, não é? Quer dizer, aquela transformação esférica era isso, né? Aí, depois disso, para cá, certo? Nós temos aqui 3, 4, 7. 3, 4, 7. Olha lá, 3, 4, 7. Né? Como aqui tem 3 aqui, então aqui tem 3, 4, 7. Certo? Então, R, seno de beta, cosseno de gama igual a 3. Aqui, R, seno de beta, seno de gama, seno de gama igual a 4. É cosseno de beta, 7. Para os valores desejados, temos aqui. Então, para você calcular, então, você pode, da terceira equação, né? Da terceira equação, determinamos que CB é positivo, porque por que é positivo? Porque o R, tá certo? É sempre positivo, né? É módulo, né? Tamanho. Né? Mas não informação sobre seno de beta. Há duas soluções possíveis. Mais tarde teremos que verificar os resultados finais para garantir que eles estão corretos. Então, aqui nesse caso aqui, se você fizer a relação disto com disto, aí vai dar 4 terços. 4 terços. Porque SB com SB vai embora, R vai embora, então é seno de Y, gama e cosseno de gama. Dá 4 terços, né? 4 por 3. Ok? Dá 4. Então, se você pegar tangente de 4 terços, dá alguma coisa em termos de 53,1. Mas também, se vocês olharem direito, tá? Ele tá? Dizer que é eixo tangente, né? Agora, se eu tiver 53, imagino que seja isso, né? Por volta disso. Tá? Aí dá 4 terços. 4 terços significa que ele dá mais que 1, qualquer coisa, né? 4 terços dá 4, 3 dividido, dá 1,33. Tá certo? 1,33. Ok? Só que aqui dá 53 graus. Mas tem lembrando que pode ser que tenha esse cara também, né? Aqui, opa, muita coisa aqui. Vou fazer de novo. Tá, pode ser isso, né? Aqui ele falou 233. Então, aqui dá 53, certo? Bom, então se é 53, aqui também deve dar 53, né? Então eu somo 180 com 53, mais, dá 233, mais ou menos, tá? Então, e também pode ter, porque tangente está aqui, né? Porque é projeção daquele lá, tá certo? Então, este ângulo também, 233, pode ser que seja, ok? Assim como aqui, de uma vez tendo esse ângulo aqui, tá? Aí eu calculo o seno de y, né? É 53,1. Aí posso calcular seno de y, já que tem número, né? Ou menos 0,8. Cosseno 0,6 ou menos 0,6.
De fato, nesse caso, seno 08 aqui, pode ser que seja para cá também. E RSB, SB, né? Igual a 3 sobre 0,6 igual a 5. Ou pode ser menos 5. E RCB igual a 7, beta igual a 35,5 ou menos 35,55. Ou e o R igual a 8,6. Então, esses aqui são os valores que nós temos. Então, pode ser que seja isso, pode ser que seja isso. Tá? Então, as duas respostas encontradas resultarão na mesma posição, mas em diferentes orientações. Tá? Orientação, por exemplo, posição normalmente está ok, mas pode ser que tenha problema de orientação da mão, né? Uma vez que não estamos preocupados com a orientação do referencial, por enquanto, certo? Da mão, neste momento. Ambas posições são corretas, tá? Por enquanto, eu não estou preocupado ainda com orientação, mas tem duas respostas, né? Então, na verdade significa, essa palavra significa que tudo isso era mentira, né? Não é isso? Quando o cara fala assim, na verdade, significa que tudo que falou até agora era tudo mentira. Ah, bom, não é bem verdade isso, mas já que não podemos especificar qualquer orientação para um robô de 3 graus de verdade, de qualquer maneira, não podemos determinar qual das duas respostas diz respeito a uma orientação desejada, tá? Deixando bem claro aqui. Depois a gente tem que verificar isso aí, né? Bom, coordenadas articulares. Isso aí vamos ver mais tarde, né? Semana que vem, né? São compostos por 3 rotações. Desenvolvemos a representação matricial quando na representação de Navid Hartenberg. Então, na verdade, ele fala sobre ângulo, né? Esse aqui faz isso, faz isso, faz isso, tá certo? Né? Esse aqui, ele é representação dele, coordenadas articulares, né? Porque a articulação aqui, né? Equação cinemática direta e inversa robô. Agora sim, até agora nós falamos sobre ficou longe, né? Posição, certo? Posição. Então, agora ele vai ver sobre posição, tudo bem, né? Até aí. Mas isso não é suficiente, né? Tem que saber também a parte de orientação, certo ou não? Então, suponha que referencial móvel ligado à mão do robô já se moveu para uma posição desejada, tá? Tá tudo lá. Em coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas ou articulares. E é paralelo ao sistema de referência ou está em uma orientação diferente da qual é desejada. Tá bom. O próximo passo será o de girar o referencial de forma adequada para atingir a orientação desejada sem alterar a sua posição. Bom, isso pode ser conseguido com rotação em torno do eixo de referencial atual, rotação sobre o eixo do sistema de referência, vão mudar a posição, tá certo? Na verdade, a rotação em torno dos eixos de referência atual, quer dizer, na própria mão, né? Rotação sobre eixo do sistema de referência vão mudar a posição, correto? Tá? Então, consideraremos as 3 seguintes modificações comuns. Quer dizer, temos 3 formas, né? Seria ângulo de rotação, arfagem, rotação, arfagem guinada. Olha, esse arfagem aqui, o autor colocou de tal jeito que, para dizer a verdade, eu fico meio ressabiado com esse nome aqui. E depois chama ângulo de Euler e articulações. Então, aqui eu tentei traduzir de outra forma, quer dizer, na verdade, assim, ângulo de rolamento, né, rolamento, arfagem, para outros autores, chama de inclinação. E guinada.
Então, o que pegou? Na verdade, ele pegou RAG. Porque, na verdade, o inglês ele falava de outra forma aqui. Então, teve uma tradução meio... forma não muito... certo? Só para lembrar, aqui foi R, P, Y, tá? Em inglês, né? Aí o R de roll, o roll com rolamento até que bate, né? Tá certo? Pitch, esse problema é pitch, certo? Pitch. Aí traduziram aqui esse autor com arfagem. Aí eu achei interessante chamar isso aqui mais de inclinação. E guinada. Bom, guinada eles chamam de yaw. Certo? Então, esse aqui é uma tradução. Então, nem toda tradução acaba bem, né? Bom, enfim. Então, inicialmente, vamos supor que eu tenha... vamos supor que originalmente esteja assim, né? Paralela a todo mundo. A, N, O. Lembrando que A é do eixo Z, N o eixo X, O eixo Y. Então, rotação do φA, ou seja, esse aqui ele vai girar em torno assim. Ou seja, esse aqui vem para cá, e esse aqui vai para lá. Tá? O A permanece, né? Porque está em torno de deu um φA. Tá? Ele jogou um pouquinho mais para cá. Agora, esse daqui, uma vez veio para cá, ele tem rotação no YO, tá certo? Então, esse meu amigo aqui, ele vai... tudo isso aqui, né, na verdade. Isto, tá? Esse aqui vai girar em torno do YO, ou seja, como está aqui, assim, né? Esse cara aqui vai girar assim, tá? Ele está girando... Então, o A que estava aqui em cima, esse aqui vai ser φ0, né? E aqui, que estava aqui, esse aqui, né, na verdade, aqui, ele foi para cá, mais para cá. Né? E esse aqui que estava aqui, como que estava no O, então ele não vai mudar, né? Se ele vai girar em torno dele, né? Não vai mudar, né? E depois disso, ele vai girar em torno do N. N, na verdade, é o X, né? Então, aqui está aqui, e, na verdade, é ele, né? Ele. Esse cara que vai girar, ficou meio, quer dizer, girar que eu digo, daqui para lá. Então, aquela que estava aqui, ele vai para lá, um pouquinho mais para lá. Né? Esse aqui que estava aqui vai ser empurrado, deixa eu ver, vai ser empurrado para cá, porque está gerando horário, né? Isso seria rotação Hag. Hag, nesse caso, é rolamento, arfagem ou inclinação, que acredito, e guinada. É uma forma de falar. Né? Rolamento, arfagem e guinada. Tá? Guinada é aqui, né? Guinada aqui. Tchum. Então, desde que nós não queremos causar qualquer mudança na posição da origem do referencial móvel, que já o colocou na posição desejada, né? Posição, né? Desejada. E só deseja girá-lo para a orientação desejada, tá certo? Por enquanto, aquela posição é a mesma. E agora eu quero só girá-lo para a orientação desejada. Então, os movimentos relacionados com a rotação Hag são relativos aos eixos móveis atuais, quer dizer, aquele mãozinho, né? Aquela que é a minha referência, certo? Caso contrário,
Lembrando que como só vai girar, então não tem essa parte aqui, né? A parte de translação, correto? Tá? Então, aqui nesse caso, essa matriz representa mudança de orientação causada somente por Hagg. Tá certo? Somente por isso. Okay? Então, a localização e a orientação final do referencial em relação ao sistema de referência será o produto das duas matrizes que representam a mudança de posição e Hagg. Quer dizer, na verdade, mudança de posição e Hagg, né, que é o total. Ou seja, seria o render, né, em relação uma transformação do render, vamos dizer assim, até o referencial. Então, transformação esférica, tá, que é o R beta gama, vezes Hagg, que só tem a parte de ângulo, né? Tá certo? Então, a solução cinemática inversa para Hagg, tá certo? Se você quiser fazer essa parte inversa do Hagg, na verdade, inverso significa você tem que saber o que aconteceu, né? Então, basicamente, o que ele manda fazer, tá certo? É assim. Então, de certa forma, você pega a rotação do Oφ, quer dizer, na verdade, eu estou falando do aqui, ρφ. Se eu fizer pegar rotação, matriz inversa rotação A φ A é igual a Hagg φ A φ 0 φ N. Ou seja, o que está fazendo? Ele está multiplicando ele, tá certo? Com esse inverso, tá certo? Agora, se você fizer inverso aqui, só para lembrar, ó, nós temos aqui, tá? Se eu pego aqui hot de A φ A elevado a menos 1 aqui na frente, eu sou obrigado a multiplicar aqui na frente, correto? Não? Né? Então, se eu fizer essa multiplicação, para não alterar essa igualdade, quando eu fizer aqui hot menos 1, eu tenho hot de A φ A. Se eu multiplicar inverso com o próprio aqui, o que acontece? Tá a matriz de identidade. Então desaparece, né? Então ele fica só esse pedacinho mais essa multiplicação aqui. Ou seja, né, olha lá, aqui e também hot disso, certo? Ok? Bom, então, supondo-se que a orientação final esteja alcançada por Hagg, é representada pela matriz NOA, tá certo? Então, vamos supor que esse cara esteja representado pela matriz NOA, aqui é tudo NOA, ok? Multiplicado por ele, e vai dar hot de 0, φ0, hot N, φN, tá? Então, multiplicando tudo isso aqui com isso, vai dar esse troço aqui, ó. E multiplicando isso aqui, essa matriz, vai dar isso. Tá? Okay? Então, daqui eu tenho o quê? Daqui eu tenho a relação que eu posso tirar daqui dessas duas expressões quem que é quem, tá? Em termos de ângulo, por exemplo, tá certo? Aqui, nesse caso, uma vez ter feito isso, eu posso relacionar isto é igual a isto, por exemplo. Posso relacionar, por exemplo, isto igual a isto, só para lembrar para vocês, eu estou fazendo igualdade de, tá certo? Coluna e linha, né? Tá certo? Então, aqui, por exemplo, linha 1, coluna 1 é igual a linha 1, coluna 1 da outra matriz, naturalmente, tá certo? Como tem igualdade, tem que ser igual em termos de posicionamento das matrizes, tá certo? Daí que você consegue extrair os ângulos, por exemplo. Então, equiparando as diferentes elementos do primeiro e segundo membro da equação acima, teremos o seguinte resultado. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui saiu da onde? Saiu daqui. Vamos apagar aqui.
Vamos apagar aqui. Então, o que que é? Ele saiu da onde? Saiu desse meu amigo, tá certo? Linha 2, coluna 1, com linha 2, coluna 1. Então, NYC φ 0 NXS φ A igual a zero. Quer dizer, esse daqui veio daqui, o veio daqui, e esse daqui veio daqui. Certo? Porque fizemos alguma forma para ter igualdade, né? Tá certo? Então, aqui, logicamente, se você coloca um lado para cá, né? Tá certo? Né? Para cá. Aí, se você fizer isso, na verdade, depois você faz uma relação de seno de φ, né? Certo? Deixa eu ver. Seno de φ, isso. Φ é alguma coisa. Ele tem uma função, se eu fizer isso, né? Esse aqui tem uma função, inclusive em MATLAB, né? A TAN2, se você souber NY, NX, ele vai te dar um ângulo direto. Só que como a gente mantém MATLAB, então tem uma função desse jeito aqui no Scilab. Então, Scilab, se você colocar a TAN 0707, na verdade tem que colocar ponta, né? Igual a 0,7859. Na verdade, e se você calcular a TAN 050.866, vai dar 0,536115. O que é esse aqui? Esse aqui está tudo em radiano aqui, né? Tá certo? Tá? Então, esse caso aqui, isso aqui é 30 graus, de fato. Y igual a 0,5, x igual a 0,866, então isso aqui é justamente o ângulo de 30 graus. Tá? Então, eu posso calcular desse jeito. Então, essa aqui é uma forma que eu tenho para poder calcular com utilização do sistema, né? Assim, sai lá. Na verdade, aqui eles fazem o uso, essa nomenclatura é de MATLAB, tá certo? Okay. Bom, vamos lá. O que eu estava vendo mesmo aqui? Isso. E também, vamos ver, como se eu conheci os sinais de S, φ e C, são possíveis duas soluções complementares. Agora, dos elementos 3, 1 e 1 e 1, isso aqui significa posicionamento das matrizes, né? Tá certo? Olha lá. Vamos ver, linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 1. Isso aqui, tá certo? Coluna 1. NZ, né? Isso aqui, certo? Linha 3, coluna 0. Então, NZ igual a menos S φ 0, tá certo? Olha lá. Aqui. Ou coluna 1, linha 1, aqui. Coluna 1, linha 1, igual a esse daqui, certo? Esse aqui, esse aqui. Tudo bem? Então, aqui, se você fizer, é igual a tan 2 de menos NZ, NX, C φ A mais NY, S φ A. Tá? Assim como, se você pegar, aqui está pegando, ele pegou de 2, 2, 2, 3. Tá? 2, 2, tá certo? Olha lá, 2, 2, né? Que é esse daqui, né? E 2, 3. Então, tá pegando, pegou isto, tá? Então, aí ficou 2, 2, 2, 3 aqui, né? Isso aqui, isso aqui. Então, fazendo toda essa conta, vai dar isso. Então, vamos dar um exemplo, talvez seja mais fácil. Então, temos uma posição e orientação final desejada da mão de um robô cartesiano Hagg, são dados abaixo, tá certo? Encontrar os ângulos Hagg e
deslocamentos necessários. Tá certo? Não? Bom, esse daqui, deixa eu ver, isso aqui, exercício NX, tá. Aqui, opa, desculpe. Na verdade, aqui, eu vou corrigir aqui. Aqui, na verdade, PX. Acho que esse que eu fiz cópia direta e deu errado. PZ. Não pode ser 0 igual a 4,36, concorda? Tá? Então, esse cara aqui está errado. Eu vou corrigir e fazer isso, tá? Okay? Então, daqui eu tenho a FIA, a contingente de NY, NX, 0,505, que na verdade pegou isso com isso, tá certo? Vai dar 55 graus ou 235, depende, né? Então, φ0 é igual a NX, certo? Aqui, acontece 0,7 aqui, né? E que mais? 0,616. Onde que apareceu? Ou será que eu coloquei errado aqui? Deixa eu ver. 160, né? 160, 161. Acho que tem alguma coisa que não tá legal aqui. Aqui tá certo. Tá? Pega o 0,5 aqui com 0,3. Depois ele pegou 0,788 com 0,6. Acho que é 1,6 aqui, tá certo? Vou dar uma corrida, porque está errado aqui. E depois aqui deu até 0,25. Né? Na verdade, aqui, o cálculo é o seguinte: você tem que fazer todo esse cálculo aqui para poder chegar nisso. Tá? Não tem nenhum valor aqui direto. Né? Não dá para ver. Tem que fazer todo esse cálculo aqui. Aqui também. Tá? E aqui vai dar 15 ou 195. Então, e o PX, né? Esse aqui é o PX. Esse aqui é o PY. Esse aqui é o PZ. Tá? Então, são os valores. O que eles estavam querendo são todos ângulos, né? Tá certo? Né? Então, encontrar os ângulos Hague, né? Esses aqui são tudo ângulos Hague. E deslocamento necessário. São deslocamento necessário. Aqui está aqui. Certo? Ok? Então, nesse caso aqui, você tem que pegar NZ. Ó, NZ está aqui, né? NZ está aqui. Tá, como é menos, pela definição aqui, menos com menos 0,7. O resto é NX, né? Tem que pegar NX multiplicado pelo CφA, certo? Então tem que pegar CφA, mas tem que fazer essa continha tem que dar isso. E aqui também, essa aqui tem que dar isso. Vamos apagar aqui, que assim não fica legal. Então, este dá isto. E esse dá isto. Tá? Ele passa tanto 15 como 195. Esse aqui é a parte esférica. Então, outro exemplo é, para a mesma posição, orientação do exercício anterior, aqui, né, exatamente igual, lá, encontrar todas as variáveis articuladas necessárias se o robô é cilindro. Robô é cilindro. Águia é cilindro. Certo? Então, nesse caso, esse daqui é para o não cilindro, né? Esférico, né? Então, aqui tem que colocar T cilindro com RAG. Então, tem que fazer essa modificação aqui, tá certo? Então, o segundo membro, né? Na verdade, o segundo membro aqui, dessa equação, envolve agora 4 ângulos, se quiser. Já estou falando disso, ó, tem um ângulo alfa e tem mais esses meus amigos aqui, tá certo? Tem 3 acoplado.
com a rotação de alfa sobre eixo Z, para a coordenada cilíndrica não afeta o eixo A, tá certo? Para a coordenada cilíndrica, o eixo A, né, não afeta, né? Para a coordenada cilíndrica não afeta o eixo A. Ele permanece paralelo ao eixo Z, e A é eixo Z. Como resultado, a rotação φA, né, φA, em torno do eixo Hagen será simplesmente adicionado alfa, certo? Então, o ângulo 55, encontramos para φA, é a soma de φA mais alfa. Então, aqui, nesse caso, aqui, tá aqui, voltamos tudo, olha lá, e esse aqui, né? Tudo isso aqui tem que colocar nesse molde aqui. Batendo, né? Batendo, isso, batendo. Esse aqui precisa pegar lá do transformada, né? Transformação de cilindro, colocar aqui e depois fazer comparação, né? Então, por exemplo, RC alfa, tá certo? É igual a 433, certo? R seno alfa, né? R seno alfa é igual a 2,5. Portanto, se você fizer o cálculo, né, na verdade, se você fizer a relação R seno alfa sobre R C alfa, tá certo? Vai dar 2,5. Tá? Nesse caso, se você fizer 2,5 dividido por 4,36, deve dar alfa por volta de 30, certo? E alfa, a φA mais alfa, né, 30 graus, igual a 55 que tinha lá. Então, φA é igual a 25. S alfa é 0,5, R igual a 5, né? Tá certo? E PZ é igual a 8. Então, L igual a 8. Então, como no exemplo, Φ0, né? Φ0 igual a 52, Φn igual a 15. Para o segundo conjunto de soluções também pode encontrar. Bom, para, não digo terminar, mas tem outra forma também que chama ângulo de Euler, tá certo? Então, ângulo de Euler são muito semelhantes ao Hague. Só que ele, exceto que a última rotação também em torno de eixo atual A, tá? Quer dizer, então, primeiro rotação de φ em torno do eixo A, eixo Z referencial, seguido por rotação θ do eixo O, eixo Y, né? Do referencial móvel, seguido por rotação de... como que era mesmo isso aqui? Sabe que eu até esqueci isso aqui? Xi, isso, xi. Cada letra grega, hein? Tá? Então, rotação de xi em torno do eixo A, eixo Z do referencial móvel. Ok. Então, primeiramente, o que ele fez? Ele fez o φ, θ e o xi. Tá, ok? Então, os ângulos são muito semelhantes. Então, esse último caso aqui, ele faz Z. Primeiro faz Z, vai por Y, depois vai por Z. Então, ele vai Z duas vezes. Essa é a característica do ângulo Euler. Então, rotação de Euler tem em torno de eixos atuais. No RAG, você vê que primeiro, né, no Z, depois Y, depois no X, né? Tá certo? Tá? Pegou 3 eixos. Nesse caso, está repetindo o eixo, não juntamente, logo que passou o eixo Y, né? Então, o cálculo é φ, θ, xi, tá certo? Então, rotação de A com φ, rotação de O θ e rotação de A xi, tá certo? Okay? Então, como vocês lembram, o xi foi por último, mas você multiplica primeiro em relação aos outros, né? Então, o cálculo seria isso, fazendo tudo esse malabarismo disso aqui. Então,
A solução inversa para ângulo de Euler pode ser encontrada de maneira muito semelhante ao Hag. Quer dizer, na verdade, você multiplica isso aqui por hot de menos 1, que na verdade eu estou querendo cancelar primeiro o carinha aqui, né? Então, vou multiplicar isso aqui inverso aqui, tá certo? Inverso aqui, esse aqui vai embora, só fica esses dois aqui, né? Os dois aqui. E aqui, e Euler phi θ psi só é ângulo, então tá aqui, não tem nada de x, y, z aqui. Tá? Fazendo esse cálculo aqui, vai dar isso, e aqui vai dar isso. Então, agora fazer uma... Então, por exemplo, do elemento 2 e 3, né? 2 e 3, por exemplo, esse aqui, né? Tá? Esse aqui. 2 e 3 também está aqui. Tá aqui. 0. Uma forma de você conseguir tirar, né? Com isso, φ igual a tan 2 a y a x. Ou φ igual a tan de menos a y menos a x. De fato, pode acontecer isso, né? Ou pode ser isso. Com φ calculado, todos os elementos do primeiro membro da equação são conhecidos. Dos elementos 2, 1. Tá? 2, 1, isso aqui, né? Isso aqui, né? 2, 1 e 2, 2. 2, 2, né? 2, 2 aqui. 2, 2, aí vai dar xi igual a isso aqui. Então, e finalmente do elemento 1, 3, 1, 3, então isso aqui, né? 1, 3, tá? Esse aqui. E depois 1, 3 e 3, 3, certo? 3, 3. Então, eu estou falando com esse aqui e esse aqui, né? Falou que, não, desculpe, aqui falou que é 1, 3, né? Linha 1 com 3. Ah, tá falando disso aqui. Isso aqui, isso aqui. Esse, né? Deixa eu ver. Não. 1, 3 e 3, 3. Desculpa. 3, né? 3 aqui. 3, 3. 1, 3, 1, 3. Esse aqui com 1, 3. 1, 3. 1, 3. É isso. Então, deixa eu ver se está tudo certo aqui. C, 1, 3. Tem alguma coisa, não está batendo. Tá que tá batendo? Deixa eu ver. Tá certo, tá certo. S tá. Isso daqui, né? Esse aqui, aqui. E aqui. Esse aqui, aqui. Ah, não. Esse aqui, na verdade, aqui é S-θ. Eu vou corrigir aqui. S-θ. Esse aqui. Certo? Senão vai dar errado. Okay? Eu vou corrigir aqui depois. Tá? Mando. Então, uma vez feito isso, e finalmente 1, 3, 3. S-θ. Não, acho que está certo. Eu estava vendo errado isso aqui. S-θ, está certo. Aqui, aqui. Legal. Então, o exemplo é a mesma coisa, tá certo? Então, a orientação desta final da mão de robô cartesiano Euler é dado. Encontrar ângulo de Euler necessário. Solução nesse caso usaremos esse aqui, né? Esse aqui. Solução a partir da equação obtida, né? Aquelas equações. A tan igual a y a x, a x aqui dá a y, né? A y dá menos 220, né? Aqui, esse aqui está aqui. A x igual dá quanto? Menos isso aqui, a x, isso aqui. E aqui. Se você pegar isso aqui, mandar lá para o sistema, ele vai acusar o 20 ou 200.
Então, uma vez tendo 220 e 200, podemos usar para o restante. Quer dizer, você vai fazer isto, cálculo, 18 ou 198. Tá? Então, tudo isso aqui tem que ser feito de novo. Bom, isso aqui é Euler, tá? Juntas articuladas, que juntas consistem em 3 rotações diferentes das mostradas no exemplo anterior. Vamos desenvolver a matriz representando as juntas articuladas na representação de Danavic-Hartenberg. Isso aí vamos ver semana que vem. Então, equações cinemáticas direta e inverso, posição e orientação. A matriz que representa o local e a orientação final do robô é uma combinação de opções anteriores, dependendo de quais coordenadas são utilizadas. Se o robô é feito de um conjunto cartesiano e um RAG de articulação, então a localização e a orientação final de referencial em relação ao seu referente será o produto das duas matrizes, né? Ou pelo menos sabemos que é duas matrizes, que representa a mudança de posição cartesiana em RAG. Então, o robô pode ser representado por hand para isso, né? Cartesiano, e esse aqui, esse aqui, na verdade, esse aqui seria RAG. Tá? Esse aqui copiei direto. Tá? Se o robô foi projetado com base em coordenadas esféricas para posicionamento e ângulo de Euler, então você esférica e Euler. Certo? Então, as soluções de cinema direta e inverso para esses casos não são desenvolvidas aqui. Tá? Nós vamos desenvolver aqui, tá? Já que muitas combinações diferentes são possíveis, como vocês estão vendo, né? Então, em vez disso, em projetos complexos, quer dizer, nós estamos sobre isso, mas a representação de Danavic-Hartenberg é recomendada. Ou seja, tudo que nós vimos, você tem essas peculiaridades, né? Então, o que talvez seja interessante estudar sobre essa representação de Danavic-Hartenberg, tá? Que é mais recomendada. Então, discutiremos isso em seguida. Em seguida, semana que vem, né? Tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, hoje, na verdade, fizemos uma parte de... Como que a gente chama? Nós fizemos uma parte de mais uma utilização de matrizes, tá certo? Para ver o posicionamento dele, tá certo? Pode ser uma forma cartesiana, cilíndrica, esférica, tá? Mas depois de tudo isso aí, você vê que tem alguns casos que tem uma possibilidade de ter duas condições, e também isso te dá outras possibilidades que complica a guerra. Então, por isso que vamos tentar ver com outras representações chamada Danavic-Hartenberg, que é bastante recomendado para poder utilizar, para poder trabalhar isso aí para o nosso sistema de robô, como que poderia estudar a parte cinemática. Tá bom? Isso nós faremos semana que vem. Tá legal? Tudo bem? Bom, pessoal, se alguém tem alguma dúvida, se não tiver dúvida, ou se tiver, eu estou aqui, estou à disposição. Na verdade, eu falei exercício, mas tenta fazer com Scilab. Eu não vou pedir muita coisa, não. Se conseguir, tudo bem. Eu não faço muita exigência, não, porque o Miquel fica lá chorando, me engano, entendeu? Certo, Miquel? Tenta fazer, pelo menos, para ver se dá para utilizar lá o nosso. Miquel foi chorar no banheiro, professor. Acho que ele não ouviu. É? Tá bom. Tá certo, então, pessoal? Se não tiver nenhuma dúvida, semana que vem vamos entrar com esse Danavic-Hartenberg e podemos pegar alguns robôs assim básicos, né, que tem no mercado, tem uma aí, podemos analisar isso aí em termos de cinemática, como que ele poderia comportar, tá bom? Legal? Beleza. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por hoje. Tá chovendo aí, não?
Suzano, tá chovendo? Parou? Acho que não, professor. Pelo menos aqui no comecinho de Mogi pra Suzano não tá chovendo, não. Só minhas lágrimas. É porque eu sei que choveu um pouquinho aqui e falei, nossa, caramba, será que choveu aí também, né? Não sei. Tá bom. Ok, pessoal, obrigado. Então, semana que vem tem mais. Até semana que vem, professor. Falou. Valeu, professor. Um beijo, hein? Caramba.